Desde os tempos mais remotos, o homem sente necessidade de contar histórias. Muitas são tão importantes para nós que as preservamos de geração em geração por milhares de anos, como é o caso das histórias das mitologias. Pesquisadores identificam narrativas mitológicas que estão presentes entre nós já há pelo menos 10 mil anos. Claro que hoje as ouvimos de forma adaptada aos nossos tempos ou à nossa cultura, mas extraímos delas os mesmos sentidos que tiveram para nossos antepassados. Tais histórias, quando bem analisadas e interpretadas, nos ajudam a enfrentar o medo, a lidar com problemas psicológicos, passar por fases de amadurecimento na vida e a conviver em sociedade. Isso porque podemos encontrar nas mitologias das mais diversas culturas explicações para tudo que faz parte do nosso mundo. Nessas narrativas há, por exemplo, histórias sobre o surgimento do universo e de todas as coisas com as quais convivemos, sejam elas materiais, como o céu, os oceanos, as matas, sejam imateriais, como os sentimentos, relações humanas, valores morais e virtudes. Pense nos primórdios da humanidade. Estávamos muito mais expostos aos perigos das feras, tempestades, incêndios. A vida seria um caos físico e psicológico se os homens não tivessem, ao longo dos tempos, desenvolvido a mitologia para explicar os fenômenos da natureza e também os sentimentos e as relações humanas. As histórias mitológicas eram e ainda são símbolos das religiões, ou seja, são histórias que representam os mistérios do mundo sobrenatural, nos aproximam de uma sabedoria que para os religiosos tem origem sagrada e que nos orienta em nossas vidas. Do ponto de vista religioso, as mitologias foram contadas pelos deuses para homens especiais, com o dom de ouvir as divindades. E no caso da civilização judaico-cristã, da qual fazemos parte, foram contadas pelo Deus único e são mais que símbolos, são a realização plena dos mistérios sagrados entre nós. E foram esses homens especiais, considerados sacerdotes ou profetas, que repassaram as histórias divinas para todos os outros homens. Agora vamos falar um pouco sobre como as narrativas mitológicas em geral são estruturadas. Existem 3 formas principais de as narrativas mitológicas apresentarem a origem do mundo e de tudo que existe nele. A primeira delas são histórias que relatam recompensas recebidas pelos homens por terem obedecido aos deuses, ou o oposto desta situação, quer dizer, histórias que tratam dos castigos sofridos pela humanidade por ter desrespeitado aos deuses. A segunda maneira de dar explicações para a origem do mundo e das coisas está presente em histórias que definem como causa das origens ou certas rivalidades entre os deuses, ou, pelo contrário, certas alianças entre os deuses. Quer dizer, tanto rivalidades como alianças entre os deuses podem ser elementos primordiais que dão origem às coisas. E uma terceira forma de explicar as origens está em histórias que relatam quem são o pai e a mãe do mundo e de tudo o que nele existe, como se a existência dependesse de relações conjugais entre forças divinas, que são consideradas como pessoas. Vamos explicar um pouco melhor cada uma dessas causas originais e citar alguns exemplos de histórias mitológicas que correspondam a
O mito de Prometeu se enquadra no exemplo das histórias que relatam o surgimento de coisas como resultado de uma desobediência aos deuses. Prometeu era um titã, um ser mitológico que é um antepassado dos deuses do Olimpo grego. Prometeu sentia-se mais amigo dos homens do que dos deuses. Por isso, resolveu furtar dos deuses uma centelha de fogo e trazê-la de presente aos homens, que ainda não conheciam as técnicas de controlar o fogo para acendê-lo ou apagá-lo a hora que quisessem. O titã conseguiu seu objetivo. Os homens dominaram o fogo e começaram a usá-lo para cozinhar os alimentos, iluminar os caminhos e para se aquecer à noite ou nos dias de frio. Os deuses ficaram furiosos com o furto e castigaram Prometeu, amarrando-o num rochedo para que seu fígado fosse eternamente devorado pelas aves de rapina. Já o castigo para os homens foi trazido por uma mulher de uma beleza magnífica, chamada Pandora. Os deuses deram a ela uma caixa que supostamente continha coisas maravilhosas, mas que nunca deveria ser aberta. Pandora não resistiu à curiosidade e quis dar as tais maravilhas aos seres humanos. Só que da caixa saíram todas as desgraças que a humanidade conhece: doenças, pragas, pestes, guerras e principalmente a morte. Apenas a esperança permaneceu contida dentro da caixa. É dessa forma que o mito de Prometeu explica a origem dos males no mundo e explica também como o fogo foi dominado pelos homens. Pode-se dizer que o fogo é um elemento simbólico. Significa não apenas o fogo que acendemos para ter comodidades, mas também o fogo que representa todas as técnicas que o homem possui e que são tidas como atributos divinos, desde técnicas da arte, dos esportes, das ciências e etc. Outras histórias mitológicas explicam as origens do mundo e das coisas como consequências de alianças ou rivalidades entre os deuses. Um dos melhores exemplos deste tipo de mitologia está na história da Guerra de Troia. A guerra vencida pelos gregos que se tornou um marco para uma civilização. O poeta Homero, em sua obra, a Epopeia Ilíada, conta que a causa da guerra foi uma rivalidade entre deusas. Elas apareceram em sonho para o príncipe de Troia, Paris. Cada uma ofereceu ao jovem os seus dons, suas virtudes, seus poderes especiais. Paris escolheu o dom do amor, preferindo, portanto, a deusa Afrodite, que é a dona deste dom. As outras deusas ficaram enciumadas e fizeram com que o príncipe de Troia sequestrasse Helena, mulher de um general grego chamado Menelau. As cidades-estado da Grécia Antiga uniram seus exércitos e foram a Troia para resgatar Helena, e iniciou-se a guerra que durou 10 anos com inúmeras batalhas. Em todo esse tempo, segundo o relato de Homero, os deuses faziam e desfaziam alianças entre si, determinando os resultados das batalhas. Quando Zeus, o mais poderoso deus do Olimpo, se aliava ao grupo de deuses favoráveis a Troia, os troianos venciam a batalha. Quando Zeus se aliava a outros grupos que defendiam a Grécia, eram os gregos que venciam. A terceira forma de explicar as origens está nos mitos que relatam quem são o pai e a mãe de cada coisa que existe. São relações conjugais entre forças divinas que deram origem, por exemplo, aos titãs, aos heróis, filhos de deuses com humanos, à humanidade, aos metais, às plantas, às qualidades das coisas, como quente e frio, seco e úmido, claro e escuro, bom e mal, justo e injusto,
belo e feio, certo e errado. Vamos então para um exemplo deste tipo de narrativa mítica. Uma delas é a que narra a origem da paixão, ou seja, o nascimento do deus Eros, conhecido popularmente entre nós como Cupido, cujas flechas fazem as pessoas se apaixonarem. A história conta que a paixão é filha de Penúria com o deus Poros, o deus da astúcia e sagacidade. Observe que palavras como penúria e astúcia, que usamos como substantivos, são consideradas pessoas, o que é muito comum nas mitologias. Penúria foi a única deusa não convidada para uma grande festa entre os deuses. Quando a festa acabou, ela chegou de mansinho e comeu todos os restos do banquete. Depois, dormiu com o deus Poros. Foi desta relação que nasceu a paixão, o deus Eros, ou Cupido. Ele herdou de sua mãe, Penúria, o modo de estar sempre insatisfeito, faminto, sedento, sentindo-se miserável. E de seu pai, Poros, herdou a capacidade de inventar 1000 artimanhas para conquistar a pessoa amada. Quando observamos alguém apaixonado, não é que verificamos que isso acontece mesmo. Um homem ou uma mulher podem inventar 1000 pretextos para estar no mesmo lugar e à mesma hora que a pessoa a quem querem conquistar. Criam estratagemas para serem notados, para que amigos em comum os façam se aproximar. Enfim, é o estado de penúria aliado à sagacidade do deus Poros. Podemos dizer então que a mitologia é uma forma de o ser humano organizar o universo, dar sentido a ele, fazer dele um território que é seu, que está até certo ponto sob seu domínio. Os mitos formaram e ainda formam o nosso cosmos, nossa ordem universal, porque nos apresentam significados para as coisas e relações que nos pareceriam dispersas, atomizadas ou até monstruosas se não fossem as narrativas sagradas com todo o seu universo de significados. Existem entre nós os que pensam que a mitologia foi superada pela filosofia e pela ciência. Se assim o fosse, por que o fundador da psicanálise, Sigmund Freud, recorreria a histórias da mitologia grega para descrever o comportamento humano? Portanto, a mitologia nos fornece símbolos valiosos para a compreensão de nós mesmos, de nosso ser e estar neste mundo. Claro que é preciso um esforço intelectual e também podemos dizer terapêutico para a compreensão dos mitos. Até mesmo as culturas chamadas primitivas, como as indígenas ou as das diversas tribos africanas, têm mitologias repletas de sabedoria, com simbolismos que podem nos ajudar a nos orientar na vida. A abertura das narrativas para o mundo sagrado, para os significados dos mistérios que estão além das histórias, é o que faz com que elas sejam consideradas mitológicas e não apenas fábulas. As religiões milenares geralmente têm em suas histórias essa abertura para o sobrenatural, para o divino. No mundo moderno, entretanto, existe a tendência de os homens produzirem narrativas e as considerarem absolutas, como se elas pudessem dar explicações sempre corretas que abarcam toda a realidade deste e até de outro universo. Tais narrativas costumam assumir a forma de ideologias ou sistemas políticos que pretendem pôr-se no lugar das mitologias e até das religiões. Para isso, precisam ser impostos à força por regimes totalitários. As consequências são como as do rompimento da caixa de Pandora, tamanha a destruição e horror que totalitarismos já provocaram e podem vir a provocar.